Sonic the Hedgehog IDW Comics número 20. Dr. Eggman está de volta agora com um vírus metálico que está infectando todo mundo. Muitos amigos do Sonic foram vítimas do vírus. O recente infectado é Shadow. Na cidade de Sunset, Sonic está encurralado pelo Shadow com a sua garganta sendo espremida contra o caminhão. Ele fala para Shadow que ele pensou que poderia vencer os Zombos com força bruta, mas estava enganado, e agora ele não vê a hora de poder dizer para o Shadow: "Ha! Eu te disse." Sonic desvia e derruba o Zombo no chão, e depois ele sai de lá com um Spin Dash. Ele repara que se o Shadow estivesse saudável, ele iria perceber aquele golpe e contra-atacar. E por isso ele repara que o Shadow não está em 100%, o que é bom, porém lutar contra milhares de Zombos mas o Shadow não é muito bom. Começa uma batalha frenética. Sonic dá um chute em Shadow e o mesmo revida com outro chute. Em seguida, Sonic dá um Spin Dash para cima e para baixar só para mostrar que Shadow é muito devagar. Sonic percebe que ele não pode continuar desse jeito, lutar contra milhares de Zombos e ainda proteger um caminhão parado. Sonic pergunta a Rouge se está tudo pronto para a morcega, e ela afirma que sim. Então Sonic fala para ela cair fora, que ele vai dar cobertura. Rouge agradece por ter pessoas nobres que se sacrificam pelos outros, e em seguida vai entrar no caminhão e sai atropelando e buzinando com tudo. Sonic percebe que ele vai ter que lutar sozinho contra uma cidade inteira, o que ele nunca fez isso. Porém, Omega aparece para ajudar, só que o robô nega que veio para ajudar e sim apenas dar um jeito da maneira violenta nos robôs. Porém, ao procurar pelo Shadow, Sonic nota que ele está perseguindo os sobreviventes. Porém, Sonic vai atrás dele e repara que o Shadow não é tão rápido quando ele não sabe usar os sapatos foguetes, apesar de ser mais rápido que um Zombo comum. Sonic tenta direcionar o Shadow de volta ao amontoado de Zombos, mas Shadow lança o ouriço azul com tudo. Sonic é lançado de volta para onde está Omega. O robô repara que a infecção do Sonic está espalhando. Sonic diz que isso é o fato de que lutar contra todos os Zombos só faz piorar. Omega diz para o ouriço ir embora, mas Sonic diz que ele não acha que o caminhão está longe bastante, e que ele não vai deixar outro amigo para trás enquanto ele vai para a sua corrida de tratamento. Porém, Omega diz que eles não são amigos, o que é verdade, já que ele é o que mais é amigo do Shadow, e que o Sonic está no meio do massacre do Omega. Porém, Sonic responde que não dá para destruir os Zombos e que ao invés de gastar munição seria melhor se ele fosse embora dali enquanto dá tempo. Só que Omega responde que não há retirada e que não há misericórdia. Porém, o Shadow ataca o Omega. Porém, o robô intercepta o ataque e dá de cara com o Shadow no chão. Sonic fala para ele não fazer isso, pois aquele é o Shadow. Porém, Omega nega, dizendo que aquilo é um robô do Eggman e que ele vai ser destruído. Sonic percebe que a coisa está saindo do controle, porém Shadow arranca alguns circuitos do Omega enquanto alguns Zombos tiram os braços do robô. Sonic dá um Spin Dash na cabeça do Shadow e fala para ele sair dessa, já que ele é teimoso demais para ser controlado. Porém, Shadow continua e ataca o Sonic, percebe que Omega foi muito danificado e fala para o robô cair fora dali. Porém, ao ser atacado por todos os lados, Omega dá um grito: vitória ou morte! Sonic precisa correr para tratar sua infecção, mas os Zombos estão em toda parte. De repente, em um sonho de absolvição, todos menos o Sonic começam a flutuar no ar. Era Silver, o ouriço, que limpou o caminho do Sonic para ele poder correr. E Tails fala para ele se encontrarem perto do Tornado, que está ao leste da cidade. Sonic, todo prejudicado e quase completamente infectado, atende o recado e acelera para fora. Tails observa que o Sonic já foi e pede para o Silver soltar os Zombos e dar cobertura ao Tails, enquanto ele pega o que sobrou do Omega. Tails pega apenas a cabeça do Omega, enquanto o Shadow, o Zombo, tenta atacar Silver. Porém, o prateado desvia do ataque e vai embora junto com Tails, enquanto observa com pesar o seu ex-companheiro de resistência, agora um Zombo. Enquanto isso, no quartel-general da restauração, Sonic percebe que sua infecção está controlada, e ele fica aliviado. Em seguida, Queen aparece para abrir uma porta e fala que tem um caminho seguro para o ouriço entrar.
O Raio Azul pergunta para a Coelhinha se já não passou da hora dela dormir, porém ela diz que sua mãe deixou ela ficar acordada mais tarde para ajudar, sem falar que ela vem tendo muitos pesadelos recentemente. Cream explica que os refugiados estão todos lá, porém não há muito espaço para eles, sem falar que eles estão assustados e tristes, e por isso ela está fazendo e distribuindo doces para alegrar todos, e Sonic diz que ela é uma heroína mais corajosa que está ali. Em seguida, Cream leva o Sonic para a sala de Amy, onde German barra a entrada dele. Porém, Cream dá uma bronca no robô e ele explica que Sonic está infectado, por isso ele é um perigo biológico. Considerando que a Amy quer mesmo falar com Sonic, o robô deixa ele entrar. Quando está entrando na sala, Sonic fala a German que, considerando que o vírus é metálico, então o Sonic deveria ser considerado um perigo mecânico e não biológico. Dias à parte, quando Sonic entra na sala de comando, Amy está ocupada recebendo uma chamada da cidade de Cascata. Sonic vai conversar com a Rouge perguntando se ela vai virar secretária, e ela diz que apenas está planejando seu próximo movimento. Em seguida, a Morcega pergunta sobre o Shadow e Sonic responde que ele se foi. Rouge fica muito perturbada com a notícia e vai embora, dizendo que o Shadow deveria ter ido embora quando ela disse. Após isso, Sonic vai falar com a Amy e a Orisa diz que quer saber se Sonic estava bem. E Sonic responde que ele ainda está de pé, mas gostaria de dormir por 3 semanas. Amy ia falar que ela está bem, não sabe o quanto ela vai aguentar. Ela é interrompida por uma transmissão. Amy corre para checar o monitor e pede ajuda para Echo 11 que estava em uma missão na ilha do casco de tartaruga. Porém, ao pedir ajuda para Echo 3 e E13, Echo 3 não responde, e ela fica perguntando se alguém ouviu sobre a Echo 3. Sonic fica desolado e sai da sala. Ao sair da sala, Sonic se encontra com Vector e Espio e os cumprimenta. Espio diz que o turno de descanso acabou e por isso eles vão voltar para achar suprimentos e sobreviventes. Vector diz que espera encontrar Charm e trazer ele de volta em segurança. Sonic questiona se trazer o Charm de volta seria uma boa ideia, mas Vector responde que é tão boa ideia quanto o próprio Sonic estar ali. Né? Sonic responde que está sendo cuidadoso, mas Espio questiona se ele está sendo mesmo cuidadoso e pergunta quando foi a última vez que ele dormiu. Sonic responde que só pode tirar pequenos cochilos, porque senão a infecção pode espalhar. Sonic se despede dos Chaotix dizendo que o Tails quer vê-lo e que é para eles terem cuidado. Tails pergunta ao Sonic onde ele estava e Sonic responde que se não fosse por eles, ele estaria andando por aí com as massas brilhantes. Sonic diz que ele deve uma para o Silver, mas o Prateado diz que na verdade ele deve 2. Sonic diz que ele estava pensando em uma coisa. Há um tempo atrás, Silver disse que veio do futuro e que o futuro estava metálico e sem vida. Sonic pergunta se a causa disso era o vírus metálico e o Silver afirma que sim. Porém, Sonic pergunta de novo que ele não falou nada sobre os Zombos e Silver responde que não viu ninguém. Sonic diz que tomara que eles não precisam resolver esse outro mistério também. Sonic cumprimenta Ômega e ele diz que está com os funcionamentos principais intactos. Sonic pergunta ao Tails se ele pode reconstruir o Ômega, e Tails responde que apesar da tecnologia do Eggman ser estranha, ele pode construir algo comparável e instalar a cabeça dele lá. Pelo menos quando ele tiver tempo e recursos sobrando, né? Porque com essa crise aí tá meio estranho, né? Ômega pede para ele instalar um mecanismo de mordida, para ele morder os tornozelos dos Zombos, e Tails diz que vai lembrar disso. Isso ficou engraçado, né? Sonic diz que o dia de hoje passou muito perto demais. Ele pergunta ao Tails se ele já descobriu algo sobre o vírus metálico, e seu amigo responde que a análise que ele pegou do Sonic há um tempo atrás não foi muito robusta, porém ele acha que tem uma solução. Já que a velocidade do Sonic está combatendo o vírus de alguma forma, Tails construir um dispositivo que vai ler as biomedidas do Sonic enquanto ele corre. Isso vai dar mais informações sobre o vírus. Tails vai ter mais informações de como o vírus metálico está reagindo no organismo do ouriço. Infelizmente, Tails afirma que os computadores lá do quartel-general não podem processar esse tipo de dado, porém ele tem um computador na cidade central que pode. Tudo que precisa é ir para lá e torcer que o Eggman não ataque a cidade, caso contrário será muito difícil entrar lá. Silver diz para Tails não se preocupar, que ele vai cobrir o cientista raposo.
mas Tails pergunta e se ele for chamado para ajudar em outro lugar. Silver apenas diz que é para torcer para que isso não aconteça. Sonic diz que o Silver está certo, que eles precisam ficar otimistas e que a geringonça do Tails vai ajudar e muito a melhorar as coisas. Tails diz que vai coletar os dados, processar e encontrar uma cura, e Amy vai coordenar as coisas ali. Silver diz que o futuro dele vai estar praticamente salvo. Enquanto isso, na fortaleza voadora do Eggman, a Face Ship, Starline está preocupado pelo fato de Eggman não conseguir mais controlar o vírus metálico. Então resolve ir pesquisar alguma coisa do passado do Eggman para que talvez possa ajudar. Ao pesquisar nos arquivos do Eggman, ele encontra os dados do projeto Mundo Perdido. Lá, Dr. Eggman narra os eventos do jogo Sonic Lost World. Ele conta que encontrou um planetoide escondido de Lost Rex. Criou lá uma base, escravizou os nativos de lá, que são os Zetes, e que o Sonic atrapalhou tudo tirando o controle que o Eggman tinha sobre os Zetes, e assim eles dominaram os robôs do Eggman usando seus poderes eletromagnéticos. Então Starline fica feliz ao saber disso e fala que ao invés de controlar bilhões, ele pode pastorear todo mundo apenas com 6. Na próxima edição, um trio de histórias de como tudo se resume ao último minuto.